De volta para mais um capítulo, mais uma aula, capítulo 6 agora, do módulo de Administração Eclesiástica e Direito Eclesiástico, do Seminário IB. E agora vamos falar sobre Ministério de Administração, capítulo 6. Mas antes, queria informar que, além dessas aulas, tem outra da educação cristã. Se você entrar no canal, você vai ver. Canal ID e Ensinar, ou professor Paulo Germano. Lá tem já um módulo completo de educação cristã. Nós estamos já no finalzinho, esse é o último capítulo da primeira parte de administração e direito eclesiástico. E além desse também nós vamos colocar outros. Essa é a nossa intenção na direção de Deus. E ver com o aluno que possa divulgar, né? Que tem alguns colegas, alguns irmãos na igreja que não têm condição, às vezes, de ir ao seminário, de pagar e tal, mas que eu posso também contribuir divulgando, porque o conhecimento ele não ocupa espaço, principalmente o conhecimento de Deus. Ok? Então, assine o canal, dê lá o teu joinha e assine o sininho para que você possa, toda vez que tiver um vídeo novo, você possa ser lembrado que existe um vídeo novo. Mas, voltando aqui, capítulo 6, falando do Ministério da Administração. O Ministério de Administração ou liderança envolve levar outros a alcançar grandes coisas para Deus. A gente precisa entender que até aquele irmão que limpa o ventilador, ele tem um ministério na casa de Deus. Às vezes a gente entende que ministério é ser pastor, ser missionário. Ah, meu ministério... Não. Tudo que nós fazemos na casa de Deus, em prol da obra de Deus, faz parte de ministérios em nossa vida, porque é Ele que dá dons. Então, eu preciso entender isso. Ok? Quem está na direção precisa, na liderança que precisa reconhecer a importância da unção para liderar. Às vezes a gente não entende isso. Essa unção Deus dá aos profetas, Deus dá aos reis, Deus dá aos sacerdotes. E nós, nos dias atuais, também recebemos essa unção, que vem da parte de Deus através do Espírito Santo. Então precisamos ter essa unção, porque senão não vamos exercer o nosso ministério na direção de Deus. Então precisamos. Unção de Deus para administrar é mais importante que educação, talentos e experiência. É interessante isso, que quando nós temos essa unção de Deus, a Bíblia nos diz que aquele que Ele chama, Ele capacita. Então a unção está nisso. Às vezes você diz, eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento, e na medida que você põe a mão na ferramenta, a ferramenta vai trabalhando, e quando você olha para trás, você vê tudo aquela prática, aquele serviço que você prestou à obra de Deus por causa da unção para aquele determinada função, determinada liderança. Cumprir as qualificações bíblicas para a liderança. É isso que às vezes passa em branco. Deixa eu ler aqui alguns textos que eu preciso. No livro da carta de 1 de Pedro, deixa eu ver, vamos ver aqui o que ele nos diz no capítulo 4, o verso 10 e o verso 11. Capítulo 4 da primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, ou seja, eu recebi, eu tenho que administrar, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se é multi, não é de uma forma só, tá certo? Tá bem claro aqui.
Ah, mas por que Deus usa esse assim e aquele de outra forma? Multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, eu preciso estabelecer na minha vida que o que eu vou falar tem que estar de acordo, condizente com a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Deus nos dá esse poder, essa autoridade, e é segundo essa direção desse poder, dessa autoridade, que eu vou administrar. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, ou seja, tudo que eu faço que tenha êxito, que tenha admiração, não é para a minha glória. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus. Porque é Jesus que nos chama. Vos nomeei para que vade. Olha só, vos nomeei, é Ele que chama. Então, quando o meu trabalho, com tudo que eu faço, dentro do dom, do poder que Deus me dá, é para que Deus seja glorificado por Jesus. Parafraseando, ele diz: Senhor, tá vendo, Senhor? Olha aquilo que o Senhor me autorizou a dar ao meu servo, olha o que ele tem feito. Aí Jesus glorifica a Deus através dos nossos serviços, das nossas obras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ele também vai nos dizer alguma coisa. Me permite ler porque fica mais fácil. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo, uma leitura mais extensa, mas eu preciso fazer. Perdão, essa não é, essa é curta, é uma outra que eu li aqui e confundi. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, nos diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Isso é uma advertência que, dentro das qualificações que Deus me dá, eu tenho que moldar toda a minha vida, e principalmente a minha casa. Principalmente a minha casa. Porque eu não vou conseguir. Olha o que diz o comentarista do módulo. A administração do ministério começa com a administração de si mesmo. Ou seja, se eu não sei administrar as minhas coisas, como eu vou administrar as coisas de Deus? É muito simples. É muito sábio o que o nosso comentarista aqui colocou. Então, primeiro tem que saber me administrar para poder administrar as coisas de Deus. Porque senão vai ter aquela interrogação: poxa, ele não vive isso, ele não faz dessa forma, por que está cobrando? Então tem umas coisas assim que é lícito acontecer, porque precisamos também ser corrigidos, ser advertidos. Aprender a liderar como servo. Isso é profundo. A administração bíblica não é relações públicas vistosas ou uma personalidade carismática no púlpito. É serviço de humildade àqueles a quem você lidera. Servir é que separa a direção cristã da direção mundana. Eu aprendi na minha vida, no meu ministério, né, que quanto mais eu cresço na igreja, mais servo eu tenho que ser. Eu sou membro da igreja, tenho que servir. Passei a ser diácono na igreja, estou falando na linha assembleana, que é a minha, tá? Para aqueles que me ouvem, que seja de outra denominação. Fui levado ao diaconato, tenho que servir mais. Tenho que servir mais. Aí vou ser levado ao presbitério, o meu serviço tem que ser muito mais além. Ao evangelista, cargo ministerial também, é muito mais. Pastor é o servo dos servos. Me perdoe os pastores que vão me ouvir, mas tem pastor que, tem irmão que quando chega ao pastorado, acha que agora todo mundo tem que servi-lo. Não, não. O pastor
é o servo dos servos. Vou lhe dar um exemplo bíblico. E para isso eu preciso ler, porque não adianta eu falar. Olha o exemplo do pastor como servo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O pastor, o mestre. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus não ficou nu. Ele tirou a veste principal e se enrolou na toalha para fazer o serviço que ele precisava ensinar. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavaste-me os pés a mim? Respondeu Jesus, disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Jesus sai da sua posição de mestre, de pastor, se faz o pior servo da casa, porque o pior servo da casa não tinha calçado, ele era o que cuidava das visitas, lavava os pés da visita, que era um serviço muito degradante na cultura judaica. E Jesus se faz desse servo para servir. Então o pastor, o mestre, o rabi, dentro disso que nós estamos falando, que se eu, como pastor, não servir, não sou pastor. Eu preciso servir. É por isso que nós temos, os pastores precisam visitar os enfermos, visitar os necessitados. Não é mandar, é ir. Porque Jesus ia. Senhor, minha filha está muito doente. Ele foi. As criancinhas vinham atrás dele. Deixa vir as minhas criancinhas. Sempre dando exemplo de como o líder deve se comportar. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso entender. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos. Perdão. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Eles já estavam lavados pela palavra que Jesus estava lhe ensinando. Aquilo é somente um complemento do ensino para eles entenderem como é servir os outros. Disse-lhe Jesus: ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpo. Deus sabe quem o serve, como serve. Depois que lhes lavou o pé e o tomou as suas vestes, se assentou outra vez e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos servi, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então,
Aprender a liderar como servo. O mestre, antes de mandar alguém fazer, ensina como fazer. O mestre. Não é o que acha que é mestre, não. Ok? Se você está vendo algum irmão ou irmã na escola dominical com dificuldade de ensinar, chama ele com carinho, com educação, pergunta das suas dificuldades e ajude ele. Some a ele, dê o exemplo para ele. Não é para humilhar ele, não. Quem teu diabo, você não serve para isso, eu vou te tirar. Não é isso, não. Se você vê a dificuldade, você que sabe, ensina-o, ajude-o, para que some na obra de Deus e a igreja do Senhor se fortaleça. Aprender a liderar como pastor. Nós já falamos alguma coisa. A qualidade de um pastor no mundo natural era o que Jesus usava para descrever a direção espiritual. Ele pegava o pastoreio natural, as atitudes do pastoreio natural e aplicava. Aí ele vai dizer lá para os outros, ó, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é as ovelhas dá a vida pelo seu pastor. Não é as ovelhas dá lã para o seu pastor. Eu tenho um pastor, amigo meu, que ele foi muito injuriado na cidade onde ele pastoreia. Tinha um pai, não vou dizer que tive o prazer porque eu soube que ele morreu no Senhor. Mas fui no funeral de um irmão e o seu filho ali, nós ali consolando a família, eu e esse pastor, o filho do defunto, daquele corpo que estava ali, disse para o pastor, que era pastor dele, falou, meu pastor, tu não sabe o quanto o meu pai falava mal do senhor. Esse irmão era taxista, então falava muito mal, falava dos pastores e tal. E um dia ele veio fazer esse comentário comigo, eu falei, papai, eu acho que o senhor está mal informado. Esse pastor, quando vai no meu restaurante, que esse servo de Deus tem um restaurante na cidade dele, ele leva os irmãos e quando os irmãos não têm condição de pagar, mas mesmo assim ele leva e ele paga do bolso dele, ele não é como os outros não, assim mesmo ele falou isso. Achei interessante ele fazer esse comentário com relação a esse pastor. Aí esse moço que agora defunto, quando ouviu isso do seu filho, passou a falar bem desse pastor. Ele é muito querido na cidade dele. Então, o bom pastor serve, o bom pastor dá sua vida, o bom pastor cuida, não fica no gabinete, não fica mandando. Se alguns pastores que vão ver essa ministração tá nessa situação, me perdoe, mas é isso que a Bíblia diz. Como o nosso comentarista aqui, com muita propriedade, ele coloca aqui, acho interessante, cadê? Deixa eu olhar aqui, peraí, deixa eu ver onde que ele botou. Administrar, qualidade, cumprir as qualificações bíblicas para a liderança. Então, existem qualificações bíblicas para que eu possa liderar. Tá ok? Então, guarde isso. Entender as tarefas básicas dos líderes. Esta inclui as áreas difíceis de tomar decisões e resolver conflitos e problemas de disciplina. Todas as vezes que disciplinamos alguém ou alguém é disciplinado, nos dói. Nos dói. Por que nos dói? Que é a mesma coisa que você puxar tua unha, cortar um pedacinho. Ontem eu estava fazendo uma coisa para minha esposa, não vigiei, passei meu dedo num lugar e cortei o dedo, sangrou muito. Aí, doído e tal, ela, por que houve? Cortei o dedo. E ela deu muito. Porque faz parte de mim. Então, quando alguém é disciplinado, está mexendo com o corpo da igreja. Então, nós, membros do corpo de Cristo, não podemos nos gloriar, dizer, não vigiou, não. Devemos sentir a dor daquele que está sendo disciplinado.
Porque faz parte do corpo que eu faço parte. Porque quem sente a dor, às vezes, quem sente a dor? O Jesus, porque ele é o cabeça. Nós somos o corpo, fazemos parte do corpo dele. Então devemos ter cuidado. Então é uma tarefa difícil. Às vezes as pessoas não entendem. E é tarefa básica. Tomar decisões, resolver conflitos, às vezes, de família. Às vezes, não, no conflito de família nós tendemos a ir para um lado. Não. Sempre quem vai ter razão nos conflitos chama-se Jesus Cristo. Jesus nunca tomou o lado de ninguém. Ele sempre buscou a conciliação. Às vezes o problema é oração. Às vezes o problema é oração. Então, precisa o líder ter esse cuidado de entender essas tarefas básicas. Está com dificuldade? Dobre o seu joelho. Ah, puxa, vê esse assunto para mim resolver, está difícil. Fale com Deus. Fale com Deus. E o dono da obra vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, como deu a Salomão, para resolver problemas que aos nossos olhos parece que é difícil. Porém, ele nos dá direção e somos vitoriosos. Porque são tarefas básicas dos líderes. Treinar líderes e discípulos. Todos nós lideramos em certas situações, porém todos somos seguidores em outras situações. Os líderes devem ter seguidores ou discípulos. Tanto os líderes quanto os seguidores devem ser treinados. O que acontece? Eu já falei nessa instrução, não sei se foi em educação cristã, mas acho que foi nesse módulo, sobre um pastor que disse numa ministração dele com muita propriedade que líder gera líder, professor de escola dominical gera professor de escola dominical, pastor gera pastor, obreiro gera obreiro. Membro gera membro. É um ciclo. Então eu, como líder, tenho uma visão global dos meus liderados e trago para perto de mim aqueles que eu vejo que têm condição de liderar. Eu, como professor de escola dominical, às vezes numa didática, às vezes numa oportunidade que eu dou a um aluno, eu vejo a sua desenvoltura, como ele desenvolve aquele texto, aquele tópico daquela lição, e vejo, poxa, vamos ajudar ele que ele vai chegar lá. E muitos hoje na igreja, eu sou fruto de um professor, hoje professor de escola dominical, mas fui fruto de um professor. Então, o líder, precisamos treinar líderes e discípulos. No grego é talmidim, preciso, perdão, no hebraico é talmidim, preciso gerar, porque senão a obra para. Eu daqui a pouco estou indo embora e alguém tem que me substituir. E glória a Deus quando eu treino líderes, isso acontece. Treino líder e esse líder lá na frente vai ser meu líder. Acontece isso às vezes. E aquele que foi líder e agora está sendo liderado pelo seu discípulo, pelo seu aluno, precisa glorificar a Deus. Porque se ele está lá, foi você que foi uma soma no ministério daquela pessoa, daquele irmão. Ok? Nunca fique triste porque aquele teu discípulo te passou. Entenda que você fez parte de tudo aquilo que está na vida dele. Aplicar os princípios do êxito, ensinados na palavra de Deus. Este princípio assegura uma direção vitoriosa dos recursos espirituais. Josué foi ensinado por Moisés. Aconteceu, no caso comigo, eu tive um pastor que eu era congregado, não era nem membro da igreja ainda, estava congregando, era batizado, e esse pastor me chamou para perto dele. Eu tinha algumas ações na igreja e ele viu algo na minha vida. Hoje eu agradeço a Deus pela vida desse irmão, desse pastor que dorme no Senhor. E ele dizia que ele era o Elias e eu era o Eliseu. Eu falei, mas pastor, tem tantos irmãos, tem diácono na igreja, eu quero você do meu lado. E ele não sabe o quanto ele foi
foi abençoador no meu ministério. Então, Josué foi ensinado pela palavra de Deus, José, Daniel, o próprio Eliseu. Então, precisamos assegurar, estes princípios asseguram uma direção vitoriosa dos recursos espirituais. Josué, ele só teve uma derrota na vida, no ministério dele, que foi quando ele mandou o povo, o exército pelejar sem antes consultar Deus. Todas as vezes ele consultava Deus. E Deus falava, vai dessa forma que você vai ser vitorioso. Depois de ter duas derrotas, eu acho que foi para aí. Acho que foi para aí que ele teve. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque às vezes a gente fala as coisas. Fala Josué, reparte a terra. 7 reis, sitiado. Israel são derrotados por causa do pecado de Acã. E aí você vê por quê. Aí ele vai, manda os homens, não consulta a Deus. Porque se ele consultasse a Deus, Deus ia dizer, Moisés, ou José, não vai não, porque tem pecado no meio. Mas quando ele foi derrotado, ele vira para Deus, vai buscar Deus, Deus fala, porque tem pecado, José, no meio do povo. E às vezes algumas igrejas não estão crescendo, algumas igrejas não desenvolvem, alguns irmãos não crescem, porque tem pecado na vida. Tem pecado na vida. E ouvindo uma pregação, não dá, vai levar 50 anos e o pecado vai estar lá. E o pecado vai estar lá. Tem coisas que você fala com Deus e Deus te perdoa. Tá? Mas está lá. Então, eu preciso aplicar princípios do êxito ensinados na palavra de Deus. Evitar as violações que causam o fracasso na administração. Fracassar em liderar e seguir resultados das violações aos princípios bíblicos. Quer ver um? Às vezes, eu passo a mão na cabeça de um liderado meu, porque é meu amigo, ninguém está sabendo, só eu sei, então eu passo a mão na cabeça de um deles e isso vai me causar um fracasso. Cuidado com isso. Essa é a forma que o mundo administra as coisas. Cuidado. Cuidado. Ok? Não vamos criar violações, porque isso causa fracasso na administração. Tem N experiências na administração, mas eu não vou aqui expor, porque a pessoa pode chegar, essa pessoa ver meu vídeo e ficar triste. Eu não quero trazer tristeza a ninguém, mas tem N coisas que causaram fracasso na administração por causa de violar os preceitos bíblicos, os princípios bíblicos. Cuidado, porque eu só dou um exemplo muito simples. Vamos falar da assistência social da igreja, que faz parte do ministério. Às vezes eu separo lá o homo e separo lá o Ariel. O homo é o de boa qualidade, por favor, não estou fazendo propaganda não. Só que eu vou dar 2 cestas básicas. Um é um irmão que não tem um contato direto comigo no dia a dia, o outro está sempre do meu lado, na evangelização e tal. A quem eu vou servir com o homo? O que está do meu lado. Só que pode acontecer de você servir, fazer as cestas básicas, sem saber o que está, e dar para as pessoas e deu o ombro para o teu amigo e o outro você sem escolher. Beleza. Tava as 2 cestas, ó, pega lá, tem 2 cestas, pega uma para você, o cara vai e pega e pegou que tem o Ariel, beleza. E o teu amigo pegou do ombro, não teve problema, pô, escolheu o melhor pro teu amigo. Ele não fez isso, foi eles que escolheram lá, pegaram, é uma coisa. E uma coisa eu falo, essa aqui é do meu amigo, é desse irmão. Cuidado com isso, porque isso cria fracasso na nossa administração. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração.
Ele conhece, sabe todas as coisas. Compreender os princípios bíblicos de administração ou organização. Este inclui as posições de liderança estabelecida por Deus e aquelas desenvolvidas devido à necessidade prática da igreja. Eu preciso entender o seguinte. Na igreja eu tenho 2 irmãos. Vamos dizer que um é de obra civil, ele trabalha com obra civil, e o outro trabalha na administração de uma empresa. Por mais que aquele irmão que trabalhe com obra civil seja amigo do pastor, não se deve botar ele para fazer a administração da igreja, porque a função dele é obra civil, construção, manutenção, conserto. Ah, mas ele é meu amigo, poxa, eu não vou deixar ele no pesado da igreja. Volto a falar. Olha só, compreender os princípios bíblicos de administração e organização. Existem princípios bíblicos. E também precisa ter essas coisas. Porque tem coisas na igreja que tem que ter necessidade prática. Existe a necessidade prática da igreja. Quando eu voltei à minha igreja, depois de estar num outro, e fui para morar em Campo Grande, e fiquei lá 7 anos. Quando voltei para a mesma igreja, que hoje sirvo a Deus, continuo nessa igreja, servindo a Deus. Aí os irmãos queriam me levar, me apresentar para obreiro. Eu falei para os irmãos, não faça isso não. Quem tem que me indicar, me separar é o pastor da igreja. E fiquei naquela. E quando o pastor me chamou, falou, irmão Paulo, eu queria ativar a comissão de obras da igreja e precisava do irmão. O irmão aceita ser um das vogais da comissão de obra? Eu falei, sim, irmão, estou aqui, eu vim para cá e estou aqui para ajudar o senhor para trabalhar, para somar na obra de Deus. Mas por que o pastor me chamou para a obra de Deus? Por causa da minha formação técnica. Eu sou técnico de edificações e faço plantas, desenvolvo projeto, faço levantamento técnico de matéria, tudo isso eu faço em obra. Então, Deus colocou no coração dele me chamar porque eu ia somar aquilo. Talvez se ele me chamasse para uma outra parte, dizer, pastor, essa não, por favor, me deixa quieto, porque tem outros irmãos que têm mais capacidade do que eu nessa área. Chamem eles, eu certamente ia falar isso para ele. Porque eu preciso também ter essas coisas em minha vida. 2 importantes para administradores. 2 desses dons espirituais é liderança, presidir, e administração, governos. O dom de liderança é identificado em Romanos. Aí Romano vai falar sobre isso. Romanos capítulo 12. Deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 12. Hoje eu estou usando bastante a Bíblia porque é importante. Ela é a nossa ferramenta principal. Capítulo 12, a partir do verso 8, vai dizer, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, Deus nos dá dons para trabalhar na obra dele. Ok? O dom de liderança é identificado em Romanos capítulo 12, verso 8, como alguém que preside ou lidera. Uma pessoa com dom de liderança tem a habilidade de estabelecer planos em harmonia com o propósito de Deus e comunicar estas metas aos outros. Eu hoje sou envolvido totalmente com o ensino na igreja. E nós, por estarmos envolvidos com o seminário da igreja, eu fiz uma proposta ao pastor da igreja. A princípio, ele mandou a gente amadurecer e depois ele nos deu a aprovação. Falou, pode fazer. Nós criamos na igreja, no calendário da igreja, anualmente, a Semana da Palavra. Semana da Palavra. De domingo a domingo. Geralmente é a última semana de julho. Não sei por causa desse momento que nós estamos passando se vamos ter esse ano, mas já está no calendário da igreja. Semana da Palavra. Criamos um tema e convidamos 8 irmãos, pastores, professores, de preferência com algum conhecimento em teologia, porque vem somar a igreja. A igreja quer aprender, então a gente convida geralmente esse. Geralmente, no meu caso, eu convido meus professores da graduação, tem outros irmãos que também convidam. Então,
E nós estamos indo para a 7ª, 8ª semana e tem sido bênção na igreja. Bênção na igreja. Por quê? Por causa da habilidade, da harmonia, dos propósitos de Deus. Eu preciso ter isso. Ele motiva, os dois motiva outros para alcançar essas metas para a glória de Deus. Em algumas versões bíblicas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios vai também falar isso. Primeira carta, capítulo 12 e o verso 28, vai falar sobre os dons espirituais. 12, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 28. A um Deus pôs na igreja primeiramente como apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de língua. Aí tem alguns que diz que pega... Às vezes eu fico, porque a gente que é dado para o estudo, a gente somos indagados por um irmãozinho mais simples, mais, às vezes até radical, diz, irmão, Deus usa os simples na igreja. Paulo disse que o conhecimento dele era como trapo de imundícia, como... Aí tu fica olhando lá, os irmãos falam, pô, mas para que então Deus colocou doutores na igreja? Quem são esses doutores? São homens e mulheres que se dedicam à ciência da palavra de Deus. Vão buscar na língua original, não nos originais, porque nós não temos originais. Os autógrafos, né? Os escritos de próprio punho nós não temos. Nós temos cópias. Então ele pega dessas cópias que vêm na língua original da Bíblia, no grego, no hebraico, e às vezes também no aramaico, e vão lá, leem, estudam, discernem e passam para nós de uma forma que nós não imaginamos. Eu dentro da sala de aula, aprendendo hebraico, numa capela, um professor que conhece de hebraico, ele leu o Salmo 23 e deu uma outra conotação, uma outra interpretação que abrangia mais o Salmo. Eu fiquei impressionado com aquilo, novato no seminário, né? Estava chegando, aí ele leu o Salmo. Primeiro ele leu o Salmo na nossa versão, que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois citou no hebraico, a leitura hebraica, e depois falou a fórmula, a tradução mais correta desse aqui é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Porque alguém pode dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu sinto falta do carro, eu sinto falta de uma casa melhor, eu sinto falta disso. Não. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Eu não tenho carro, mas eu não tenho falta porque Ele supre essa minha necessidade. Ele deu uma palavra de 5 minutos que eu até hoje, isso foi 2012, 2011, você tem uma ideia. Olha bem, 9 anos e ainda está no meu coração aquela palavra que aquele professor deu na capela do seminário, por causa da abrangência. Então, quando Deus fala sobre esses doutores na igreja, precisamos de pessoas que esmiuça, que permite a expressão, futuca as entrelinhas da Bíblia para nos trazer a gordura. Aí você vai entender por que Deus, quando vai fazer o sacrifício, é gordura. Que a gordura ali era o melhor. Deus queria o melhor. Então, a gordura da palavra de Deus, o melhor da palavra de Deus. Então, precisamos desses homens e mulheres na casa de Deus para nos dar sempre o melhor. Como piloto de um barco, ele pode não ser o dono do barco, porém, a ele foi confiada a responsabilidade de dirigi-lo em sua viagem, ou de dirigi-la, a confiabilidade de dirigir aquela embarcação em toda a viagem. Ou seja, eu não sou o dono da obra, mas Deus me deu essa autorização, essa autoridade, essa responsabilidade de levar o ensino à sua casa. Olha que coisa gloriosa. Coisa gloriosa. Não sou o dono, mas ele me responsabilizou. Vai por aqui, meu servo, vai dessa forma, que vai ser bênção para a minha igreja. E vai na preparação e nós chegamos lá. Tito é um exemplo bíblico de uma pessoa com dom de administração. O apóstolo Paulo começou com uma igreja em Creta
uma igreja em Creta. Tito foi quem organizou e dirigiu a igreja para ele. Não era para ele, era para Deus, mas para ele. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Olha só, Paulo funda a igreja e diz, cuida, Tito, para que cuidasse das coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse, não era só em Creta, não. Em outros lugares ele botou, ó, e constituísse o presbítero conforme te prescrevi. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5. Os dons de... Falando sobre isso, sobre essa colocação, essa responsabilidade que Deus dá, que Paulo dá a Tito. Os dons de liderança e a função de administração estão bem juntos. Uma pessoa que tem o dom de administração tem a habilidade de dirigir, organizar e tomar decisões. Todos podem servir, todos. A liderança não se limita aos crentes com esses dons ou às 5 posições especiais de liderança. Os crentes com outros dons espirituais podem ser solicitados pelos líderes da igreja para servirem em várias posições de liderança. Não é só com esses dons que Paulo está falando aqui sobre Coríntios 12, 28. Não, tá bom? Então, todos têm condição de trabalhar, de servir. Qualidade do exercício da liderança eclesiástica. Todos temos, como já afirmamos acima, alguma capacidade de liderança e exercemos algum tipo de influência. Mas nem todos têm perfil para o exercício da liderança formal. Em se tratando de liderança eclesiástica, aí o funil se torna mais estreito. Em primeiro lugar, descobre que Efésios 11:16, Deus é quem estabelece a liderança. Vamos ver o que Paulo está passando para os irmãos da igreja de Éfeso, que é interessante. 4:11, olha só. 4:11, eu gosto muito dessa passagem. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quer dizer, só aperfeiçoado para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, ele me dá a liderança, me dá o aperfeiçoamento para que todos sejam iguais, não é para que todos sejam diferentes, não. Mesmo tudo que eu tenho, que eu passo, eu sou igual aos outros. E ao conhecimento do Filho de Deus. Quer dizer, o meu ministério vai ser levar o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, alcançar a perfeição, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, que a igreja tenha crescimento, tenha maturidade, a meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Opa, peraí, se eu tenho uma boa liderança, se eu tenho uma boa chamada, se eu desenvolvo o meu ministério, as pessoas que são ensinadas, são preparadas por mim, jamais serão envolvidas por vento de doutrina, qualquer doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, existe algumas coisas. Então, vejamos algumas qualificações da liderança eclesiástica. 1. Convicção. É preciso acreditar naquilo que prega. Se eu prego fé, eu creio na fé. Sei que Deus faz. Não adianta eu falar uma coisa de boca. Então, eu tenho que ter convicção do que eu estou fazendo. 2. Caráter. É diferente entre temperamento, caráter e reputação. É reputação. Caráter. As pessoas têm que viver em mim uma postura. 3. Poder de agregação. Em sentido figurado, o líder é um vendedor de ideias. As pessoas se chegam a você, se aproximam de você. 4. Poder de articulação. Uma ideia só terá funcionalidade se o grupo estiver articulado para esse fim.
Você tem que articular as coisas, mostrar, fazer com que as pessoas entendam a ideia em si. 5. Clareza de propósito. De onde vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Claridade de propósito. Por que esse trabalho? Quando eu fui levar o trabalho da Semana da Palavra, eu falei, pastor, precisamos fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda que devemos estar na oração e na palavra. E a igreja está precisando de palavra. Então vamos criar essa semana dessa forma. Clareza de propósito. 6. Visão da coletividade. Entre as palavras, conhecer os seus liderados. Isso é sério, irmão. Porque tem pastor que não conhece a sua ovelha, o membro da sua igreja. Quer que a igreja cresça, tenha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Certa vez um irmão próximo meu foi indagado por uma irmãzinha de uma outra igreja e disse, sua igreja só tem 100 membros? Aí ela falou, tem, só 100 membros. E a minha igreja tem 3.000 membros. Querendo se desfazer do irmão. Aí ela falou, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu conheço todos os membros da minha igreja pelo nome. Teu pastor te conhece pelo nome? Visão de coletividade. Em outras palavras, conhecer os seus liderados. Tem muitos pastores que não conhecem. Não vou dizer aquele pastor de uma matriz que tem, sei lá, 2, 3 mil membros congregando, tem as congregações. É complicado. Mas o líder local precisa conhecer, precisa ter conhecimento dos seus liderados. 7. Capacidade de ser igual. O líder não está acima. Ele é um com os demais. A única diferença, a única coisa que o distingue é o fato de ser o ponto da aglutinação. Eu sou o super bonde do grupo. Eu junto o pessoal, colo o pessoal um ao outro. 8. Capacidade de ser imitado. As pessoas têm que ver a tua postura, o seu perfil, a sua desenvoltura e dizer, poxa, queria ser igual a esse irmão, esse meu líder. Tá? Capacidade de ser imitado. Capacidade estratégica, 9. As estratégias são vitais para o exercício da liderança. Não adianta. Tem gente que fala, vou abrir uma portinha aqui e vou fazer uma igreja. Não adianta isso. Tem que ter estratégia. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, vai inaugurar uma... Vou dar um exemplo, podia ser outros. Eu vou inaugurar uma loja americana no município, no centro do município. Pensa que o pessoal lá da direção, da diretoria, do conselho daquela empresa, fala, esse nome aqui desse município é bonito, eu vou botar... Não. Ele manda o pessoal para pesquisar toda a história do município, tudo que tem, vamos dizer, níveis níveis de condição, de classe naquele lugar, porque através das informações ele sabe qual o tipo de loja que ele vai botar naquele lugar. Não é diferente de nós. Fomos chamados pelo pastor da igreja que nós tínhamos um terreno num determinado lugar e precisava construir lá, começar a fazer uma igrejinha. Como falei já, eu era da comissão de obra dessa igreja. E o pastor me chamou para ir lá e eu fui lá ver o local. Que terreno bonito. Tinha 12 por 50, uma coisa assim. Só que estava começando, havia um ponto de pregação já próximo do terreno. E o irmão, nós não tínhamos na época dinheiro para construir uma igreja, e a igreja tinha uma dúzia de pessoas congregando. Aí conversando, eu falei, irmão, vamos estabelecer que nós temos aí uma quantidade de irmãos, vamos começar a desenvolver um templo aqui, um lugar aqui, pelo menos para umas 100 pessoas. Pô, mas terreno de 12 por 500 dá para fazer um templo enorme. Dá. Mas agora não é próprio. A estratégia não seria essa. Não dá para pensar dessa forma. Vamos fazer uma coisa mais abrangente no futuro. Mas no começo a gente faz uma coisa para atender a necessidade. Se tinha 15 a 20 pessoas, vamos fazer. Só que em volta, próximo do terreno, estava sendo construído um condomínio que ia ter talvez aí umas 400, 500 famílias.
Aí tu bota aí uma média de 3, 4 membros por família, nós íamos ter em volta da igreja aí quase mais de 2.000 pessoas só nesse condomínio. Eu falei, a gente faz uma igreja aqui para atender a nossa demanda agora, que vai ser uma obra rápida. Situei como projetista, como desenhista projetista, situei a igreja, expliquei, fiz um croquis pro dirigente, falei, ó, vai construir nessa parte do terreno, que quando a igreja estiver crescendo, poderemos construir a igreja por fora, sem mexer na que está dentro, para não atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Vamos fazer um pé direito baixo, não precisa fazer um pé direito muito alto, uma igreja muito alta, faz uma baixa, que a gente pode fazer a coisa por cima também. E depois que tiver pronto, é só quebrar e ajeitar o que está pronto. Capacidade de estratégia, tudo isso tem que ter. 10, capacidade de ouvir. Quem ouve, quem pouco ouve, muito erra. Tem líder que dirige igreja sem ouvir os outros. Isso é complicado. Capacidade de dialogar. O diálogo esclarece e unifica a linguagem. Tem que ter, tem que ouvir e tem que saber dialogar. 12, capacidade de decidir. Há tempo para todas as coisas, inclusive para decidir obrigações entre igreja e seus afiliados. Em última análise, o patrimônio pessoal dos membros poderá responder pelas dívidas contraídas pela igreja. Deixa eu abrir um espaço aqui, ele bota isso. Quando nós formos para a segunda parte, vai falar sobre direito aplicado à igreja, vai ter uma coisa sobre diretoria. Aqui está falando desse membro, tá? O membro aqui que pode responder pelas dívidas contraídas pela igreja são os membros da diretoria. Então, lá no direito aplicado à igreja, eu vou falar sobre isso, tá ok? Que nós vamos falar de estatuto e vai falar de obrigações. Então, eu preciso entender isso, tá? A par dessas considerações, analisemos os passos necessários para a existência de fato e de direito de uma organização religiosa. Normalmente, a igreja possui um grupo de pessoas que participam das atividades programadas pela liderança. Isso já é o suficiente para reconhecer que ela tem existência de fato. Ou seja, quando você desenvolve, organiza e a igreja começa a trabalhar, nós vemos uma igreja que existe. A partir de então, o primeiro passo é elaborar o estatuto, que deve refletir o melhor possível a organização e o funcionamento desse grupo de fiéis. Eu estou lendo porque vai dar continuidade à segunda parte. Na elaboração do ato constitutivo, que é o estatuto, a igreja tem ampla liberdade para estabelecer os seus objetivos. Criar igreja, criar centro de ensino. Você no estatuto, você vai estabelecer. Está aqui um dos objetivos da igreja. Cadê? Igreja. Ó, como atividade secundária, só estou lendo isso aqui, depois a gente vai ler melhor. Propõe-se a promover educação e cultura através de seminários, congressos, ensino secular, em todos os níveis, assim como fundar e manter estabelecimentos de assistenciais sem fins lucrativos. Foi estabelecido no estatuto dessa igreja, tá ok? Então, na hora de você fazer o estatuto, você cria, estabelece os objetivos. Estabelece a estrutura administrativa, as regras de funcionamento e outros aspectos inerentes ao modo de ser da igreja. Pois você vai ter uma igreja diferente da outra. Os estatutos das denominações evangélicas, aí voltado para as evangélicas, de modo geral, seguem uma das seguintes tendências da administração eclesiástica, que são as conhecidas: o modelo episcopal, o modelo congregacional e o modelo presbiteral. O episcopal centraliza as decisões, ou seja, um governo todos governam. O episcopal, perdão, um governa todos, o episcopal. Você tem um bispo, um apóstolo, um pastor que governa todos, é o episcopal. Tá? É a pessoa que exerce a presidência ou a direção da igreja. A forma congregacional, pelo contrário, descentraliza o poder da igreja e atribui aos membros a incumbência de tomar decisões. Todos governam. O líder, o presidente da igreja, não toma nenhuma atitude sem a aprovação da igreja. Ele propõe e a igreja aprova e assim coloca em evidência.
o sistema presbiterial, forma representativa em que a administração é exercida por um conselho, composto pelo pastor ou pastores e pelos presbíteros que são eleitos pelos membros da igreja. Ou seja, alguns eleitos por todos para governar conjuntamente. Geralmente o presbiterial, já está dizendo, da igreja presbiteriana. Tem o conselho de presbítero que governa a igreja. Mas quem elegeu o presbítero foi o povo. Ok? Então não é eles se elegem. Quem elege é o povo. Nós estamos terminando a parte de administração. Agora nós vamos entrar na parte do direito aplicado à igreja, do direito eclesiástico. Então, como falamos no início, se está gostando do curso, das aulas, assina o canal, dê lá o seu joinha, bate o sininho lá, aciona o sininho para você receber os outros vídeos, que vai ser importante para a tua ajuda na sua igreja. Espero que esse trabalho esteja contribuindo para o teu conhecimento e exercício na administração da sua igreja. Deus te abençoe e voltamos daqui a pouco com mais um módulo na segunda parte, que é o direito eclesiástico. Igreja dentro da lei, elaboração do estatuto. Queria mais alguma coisa? Até onde vai o direito da igreja? O meu direito termina quando começa o do próximo. Níveis sonoros, altura da lei, porque tem gente aí fazendo barulho, e é complicado isso, tem igreja sendo fechada por causa disso, ok? Tem igreja sendo processada por causa disso. Cultos ao ar livre ou em lugares públicos, tudo tem lei para isso. O novo Código Civil à igreja, exclusões de membro, cuidados legais, e termina aí. Só estou dando uma leitura aqui nos tópicos para você entender o que é direito aplicado à igreja. Precisamos entender que nós estamos nós temos regime de governo no nosso país e precisamos obedecer. E a igreja, de maneira nenhuma, pode ir contra a lei do país. Claro que se a lei, nós temos a unção dos santos e sabemos tudo, segundo nos ensina a palavra de Deus, nós sabemos o que vai ferir o conceito bíblico e o que não vai ferir o conceito bíblico, os princípios bíblicos. Ok? Deus abençoe a todos e voltamos com o direito eclesiástico, direito aplicado à igreja.